Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, dando início à nossa primeira aula de genética, como eu havia falado para vocês, essa aula ela será uma aula introdutória, uma aula onde nós vamos revisar, onde nós vamos resgatar alguns conceitos simples, alguns conceitos básicos da genética, né, alguns termos básicos que são utilizados no estudo da genética e que são importantes para a compreensão de alguns conceitos mais complexos, né? Então, eu resolvi trazer essa aula introdutória porque eu sei que alguns não tiveram contato com a genética ainda, né, no ensino médio, e alguns não tiveram contato muito legal com a genética no ensino médio. Então, para que a gente possa compreender esses conceitos mais complexos, esses termos básicos, eles têm que ficar bem claros na cabeça de vocês, certo? Então, antes de iniciar a aula, eu quero que vocês deem uma pausa na aula e reflitam sobre a seguinte questão: o que a genética estuda? Qual o foco de estudo da genética? Então, vocês vão dar uma pausa na aula e vão refletir sobre essa questão, certo? Refletiram? Então, vamos lá. Se pararmos para analisar alguns membros da nossa família, nós vamos verificar que existem algumas características, ou características físicas, ou características biológicas, ou até mesmo patológicas, que são comuns entre alguns membros da nossa família. Então, existem características e alguns membros compartilham dessas características. Então, eles têm características em comuns. Então, seja cor da pele, cor dos olhos, cor do cabelo, vocação, temperamento, algumas anomalias. Então, existem algumas características, analisando alguns membros de uma linhagem, de uma certa linhagem, né? Alguns membros da nossa família. Então, existem essas características, e essas características, elas podem ser comuns a alguns membros da família, certo? Então, o estudo dos mecanismos de transmissão dessas características, ele vem sendo debatido desde a antiguidade. Só que o homem da antiguidade, ele tinha um pensamento simples. Então, os pensamentos que eles tinham eram pensamentos muito simples. Então, eles sabiam que existiam características, eles sabiam que essas características elas eram compartilhadas, elas eram passadas ao longo das gerações, mas eles não conseguiam entender os mecanismos que estavam por trás dessas características. Então, eles não conseguiam entender e nem explicar esses mecanismos que estavam por trás da transmissão dessas características. Então, um argumento que eles tinham era o quê? Os filhos eram parecidos com os pais. Então, eles não falavam nada além disso, porque eles não entendiam os mecanismos. Por não entender os mecanismos, eles não tinham outro argumento. Mendel, como vocês já devem ter ouvido falar de Mendel, Gregor Mendel, ele foi um monge, que viveu entre 1822 e 1884, que levantou uma base para a compreensão desses mecanismos de transmissão. Então, Mendel, ele é considerado o pai da genética. Só que ele morreu sem esse reconhecimento. Por quê? Porque o seu trabalho ele foi publicado em 1800, por volta de 1865. E passou despercebido até 1900, que foi quando 3 cientistas, analisando os materiais que foram deixados por Mendel, eles verificaram que fazia sentido o que Mendel deixou escrito ali. Foi aí que ele teve reconhecimento. Então, ele teve reconhecimento após a sua morte. Mendel, ele foi de extrema importância para o estudo da genética, porque através das suas leis e dos seus experimentos, ele conseguiu explicar, dar uma explicação plausível para o que os povos da antiguidade não conseguiam explicar. Então, ele postulou o seguinte, que a transmissão dos caracteres hereditários era feita por meio de fatores que se encontravam nos gametas. Então, ele falava que existe o gameta masculino, o espermatozoide, e existe o gameta feminino, o óvulo. Dentro desses gametas, existiam fatores.
E esses fatores, eles eram eles que eram responsáveis pela transmissão das características ao longo das gerações. Então aí já teve uma explicação, né, para os mecanismos de transmissão das características, né? Então, através da fecundação de um óvulo por um espermatozoide, o novo ser que surgiria dessa fecundação, ele carregaria características do seu pai e ele carregaria características da sua mãe, né? E essas características, elas estavam presentes lá nos gametas, que Mendel chamava de fatores. Só que o termo genética, ele foi empregado pela primeira vez em 1906 por Bateson, né? E ele foi empregado como a genética, ela foi entendida como uma área da biologia, né, que estuda os genes. Então, o que Mendel chamava de fatores, atualmente conhecemos como gene. Então, a genética nada mais é do que o estudo dos genes, o estudo da hereditariedade. Como as características elas são transmitidas ao longo das gerações, né? Então, a genética ela vai estudar a transmissão do material genético. Só que para compreendermos o que é um gene, é necessário a gente voltar lá no estudo da natureza química desse material genético. E o estudo da natureza química do material genético, ele começou lá em 1869, por volta de 1869, com Miescher. Então, Miescher, ele isolou, né, do núcleo de uma célula uma molécula grande. E a essa molécula grande, ele deu o nome de nucleína. Ao longo dos estudos, eles verificaram que essa nucleína, ela tinha uma natureza ácida, né? E aí, eles deram um novo nome para essa nucleína. Então, antes ela chamava nucleína. Quando eles descobriram que essa nucleína ela tinha uma natureza ácida, eles deram o nome para essa nucleína de ácido nucleico. E no século XX, né, foram identificados dois ácidos nucleicos. O ácido desoxirribonucleico e o ácido ribonucleico. Nossa, Guilherme, mas que nome grande é esse? O ácido desoxirribonucleico é o que a gente conhece hoje em dia como DNA, e o ácido ribonucleico é o que a gente conhece hoje em dia como RNA. O DNA, ele é responsável por carregar as informações genéticas, né? Então, é dentro do DNA que existem essas informações genéticas. Ó, existe a célula. Dentro da célula, eu tenho o núcleo. E no núcleo, eu encontro o DNA. Quando esse DNA está muito condensado, ele recebe o nome de cromossomo. Então, cromossomo nada mais é do que um DNA condensado. E o gene nada mais é do que um fragmento de DNA. Certo? Então, ó, no núcleo da célula eu tenho DNA. Esse DNA ele se condensa, ele fica muito condensado e ele recebe o nome de cromossomo. Certo? E os fragmentos desse DNA, eles são chamados de genes. Os genes, eles são responsáveis por carregar a informação genética, né? E por codificar proteínas. Certo? Então, gene nada mais é do que fragmento de DNA. Aqui eu apresento para vocês o cariótipo humano. Cariótipo humano é a representação dos cromossomos, né? Na espécie humana, existem 23 pares de cromossomos, né? Ao todo, são 46 cromossomos. Mas, Guilherme, por que você colocou cariótipo humano? Existe diferença entre o número de cromossomos de uma espécie para outra? Existe. Então, não são todas as espécies
que tem 46 cromossomos, que tem 23 pares de cromossomos. O número de cromossomos, ele é variável entre as espécies. Então, eu tenho espécies que têm um número maior de cromossomos, eu tenho espécies que têm um número menor de cromossomos. Então, esse número de cromossomos, ele varia. Então, tem espécies que tem mais de 1000 cromossomos, eu tenho espécies que tem 300 cromossomos. Então, esse número ele é muito variável. Eu trouxe para vocês o cariótipo humano. O cariótipo humano possui 23 pares de cromossomos, onde 22 pares são autossômicos e um par é sexual. Mas o que significa cromossomos autossômicos? São cromossomos que não estão relacionados com características sexuais. Então, eles vão manifestar características, diversas características, que não estão relacionadas com características sexuais, certo? E esses pares de cromossomos, eles são cromossomos homólogos. Outro termo importante. Cromossomo homólogo são cromossomos que têm características em comuns. Então, ó, eu tenho mesmo tamanho, mesma posição de centrômero, igual aqui, se analisarmos, ó, esse cromossomo 1 aqui, ó, ele é homólogo. Por que ele é homólogo? Mesmo tamanho, o centrômero, mesma posição do centrômero. Então, 1 ele é homólogo, mas se eu pegar um cromossomo do 8 aqui, ele não vai ser homólogo ao cromossomo do 1, certo? Por que é importante compreendermos isso? Porque logo em seguida nós vamos ver a questão de genes alelos. Então quero que vocês gravem bem isso. Cromossomos homólogos são cromossomos iguais, cromossomos que têm o mesmo tamanho, mesma posição de centrômero. O único que não é homólogo é o Y, que está representado aqui. Certo? Então, no cariótipo humano de uma mulher, ela vai ter 22 pares de cromossomos, que são comuns. Então, do 1 até o 22, esses pares de cromossomos, eles são comuns entre os homens e entre as mulheres. A única diferença na verdade, é o par de cromossomo sexual. Porque quando é uma mulher, ela vai ser XX. Quando é um homem, ele vai ser XY. Então, é a única diferença. Então, do 1 até o 22, esses cromossomos, eles são comuns entre os homens e entre as mulheres. O único que diferencia é o par do cromossomo sexual. Quando é mulher, ela será XX. Quando é homem, ele vai ser XY. Certo? Pode acontecer variação no número de cromossomos? Pode acontecer variação. Quando acontece alguma variação, pode surgir algumas síndromes. Então, aqui só um exemplo para vocês entenderem. Todos já ouviram falar na síndrome de Down. A síndrome de Down nada mais é do que o acréscimo de um cromossomo no par 21. Então, é uma trissomia no cromossomo 21. Então, eram para ser 2, e na verdade são 3. Então, ocorre uma trissomia. Então, eu tenho 3 cromossomos no par 21. A pessoa que tem esse cariótipo, ela desenvolve o que a gente chama de síndrome de Down. Qual a consequência para a pessoa? Então, ela vai ter variações físicas, né? Então, as características físicas dela serão modificadas. Então, eu tenho diferença nos olhos, eu tenho diferença nas pregas do pescoço. E ela também pode desenvolver alguns problemas, né? Então, a pessoa ela pode desenvolver, por exemplo, uma cardiopatia congênita. Então, variação no cariótipo humano pode trazer algumas consequências para a pessoa. Mas o que eu quero que fique claro para vocês nesse momento é que o ser humano, ele possui 23 pares de cromossomos, onde 22
pares são cromossomos autossômicos e um par é cromossomo sexual, certo? Do cromossomo 1 ao 22, ele é comum, tanto para homem quanto para mulher, e o 23, ele varia. Então, se for mulher, é XX, se for homem, é XY, certo? E os cromossomos, eles são homólogos. Então, eles têm o mesmo tamanho, mesma posição de centrômero, certo? Os genes, eles vão estar posicionados nesses cromossomos, né? Então aqui, ó, eu tenho um cromossomo que veio da mãe e eu tenho um cromossomo que veio do pai, certo? Os genes, eles vão estar posicionados nesse cromossomo. Então, o lugar onde esses genes se encontram, eu chamo de locus gênico. Outro termo importante. E os genes alelos, eles são genes que ocupam o mesmo locus gênico. Então, aqui eu tenho um cromossomo de origem materna e eu tenho um cromossomo de origem paterna. Os genes alelos, eles vão estar posicionados no mesmo locus gênico. Então, aqui no caso, ó, o azão do cromossomo materno, do cromossomo de origem materna e o azão do cromossomo de origem paterna, eles são alelos. Por quê? Porque eles estão ocupando o mesmo locus gênico, certo? Então, o locus gênico aqui seria representado por essa barra branca. Então, essa barra branca aqui, ela está representando o locus gênico, que é o local onde esses genes eles estão inseridos, certo? E esses genes, eles vão estar envolvidos na manifestação de alguma característica, né? Então, os genes alelos, eles podem ou não manifestar o mesmo aspecto. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que ela pode ter um gene que determina a cor do olho azul e um gene que determina a cor do olho castanho, né? Nesse caso, eles são genes alelos, porque eles estão atuando na manifestação de uma mesma característica, né? Atuam no mesmo caráter, mas não determinam a mesma condição. Então, um determina a condição da cor azul, o outro determina a condição da cor castanho, certo? Então, ó, genes alelos são formas diferentes de um mesmo gene que determinam variações dentro de uma mesma característica, certo? A partir daí, podemos compreender alguns conceitos, né? Por quê? Porque apesar dos genes, alguns genes, estarem localizados no mesmo locus gênico, eles podem não ser necessariamente idênticos, né? E assim eles vão poder ser classificados em homozigotos e heterozigotos, certo? Então, quando um gene ele é homozigoto, quando um gene alelo é homozigoto, quando os genes, os alelos para uma determinada característica, eles são iguais. Então, homo, vocês sempre lembram de iguais. Então, homozigotos são genes alelos iguais. Então, aqui no caso, ó, o azão e o azão, ele é homozigoto. Então, são genes alelos iguais. E o Fzinho e o Fzinho, lá no final, também são homozigotos. O homozigoto, ele pode ser subdividido em homozigoto dominante e homozigoto recessivo. Quando que eu classifico ele em homozigoto dominante? Quando a presença de um único alelo é suficiente para a manifestação de uma característica. Então, no caso de um homozigoto dominante,
eu preciso de apenas um alelo dominante para que aquela característica seja manifestada. Uma característica recessiva, ela só vai ser manifestada quando eu tenho 2 alelos recessivos. Quando eu tenho genes alelos recessivos, homozigoto recessivo. Por quê? Se eu tiver, aqui no caso já vamos partir para a próxima definição, que é de heterozigoto, que quando homozigoto é quando eles são iguais, então heterozigoto é quando eles são diferentes. No caso, quando eu tenho heterozigoto, o alelo dominante, ele impõe, ele tem uma certa, ele impõe sua característica. Então, quando eu tenho um alelo dominante e um alelo recessivo, o que prevalece é o alelo dominante. Então, para uma característica recessiva ser manifestada, eu tenho que ter 2 alelos recessivos. Então, tem que ter genes alelos homozigoto recessivo. Porque se eu tiver heterozigoto, o gene dominante ele vai prevalecer sobre o gene recessivo. Certo? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui. Locus gênico. O local onde um gene está inserido. Certo? Quando eu tenho 2 genes no mesmo locus gênico, eles são genes alelos. Os genes alelos, eles podem ser classificados em homozigoto e heterozigoto. Então, homozigoto, quando eu tenho genes alelos iguais. Heterozigoto, quando eu tenho genes alelos diferentes. Certo? O homozigoto, ele pode ser definido como homozigoto dominante e homozigoto recessivo. Dominante é quando a presença de um único alelo é suficiente para a manifestação de uma característica. Certo? Para fechar, entramos na parte do genótipo e do fenótipo. Muitas vezes, quando formos estudar as leis de Mendel, vai aparecer muito esses 2 termos. Então, vai aparecer genótipo e vai aparecer fenótipo. Então, é importantíssimo vocês compreenderem o que esses 2 termos eles querem nos mostrar. Genótipo nada mais é do que um conjunto de genes. Então, eu tenho um conjunto de genes, e esse conjunto de genes, eles vão ser responsáveis pela manifestação de algumas características. Certo? O meu genótipo, eu não consigo alterar. Então, eu tenho um conjunto de genes que vai formar o meu genótipo, e esse conjunto de genes, eles vão estar responsáveis pela manifestação de algumas características. Porém, eu não consigo alterar essas características, de acordo com o meu genótipo. O fenótipo são as características observáveis. Então, são as características que eu consigo modificar, né? Então, o fenótipo nada mais é do que o genótipo com a interação do meio. Como assim, Guilherme? Então, eu tenho um genótipo que vai manifestar em mim a cor do cabelo preta. Isso eu não consigo alterar. Eu não consigo alterar o meu genótipo para que eu passe a ter a cor do cabelo loira. Isso eu não consigo alterar. Só que existem produtos, né, que fazem com que eu consiga obter a cor que eu quero. Só que eu não vou estar alterando o meu genótipo. Eu vou estar alterando o meu fenótipo, que são aquelas características que eu consigo ver, né? Então, pode verificar que uma pessoa que muda a cor do cabelo, que usa uma tinta para modificar a cor do seu cabelo, conforme o cabelo for crescendo, a cor ela vai voltando à cor natural. Por quê? Porque ela não alterou o genótipo dela. O que ela alterou ali foi o fenótipo. São as características que eu vejo, certo? Então lembrem disso.
genótipo, um conjunto de genes que são responsáveis pela manifestação de uma característica, de algumas características. Não consigo alterar genótipo. Fenótipo é a interação do genótipo com o meio ambiente. São as características observáveis, né? É aquilo que eu consigo ver e que eu consigo modificar. Então, ó, se eu for para a praia, vou estar lá na praia, eu tenho a pele branca. Vou para a praia, fico bronzeado. Eu não vou estar alterando o meu genótipo. O meu genótipo, ele vai continuar, o meu conjunto de genes, ele vai continuar manifestando a cor da pele branca. Porém, eu tenho a interação do meio ambiente, os raios ultravioletas fazem com que ocorra uma alteração no meu fenótipo. Então, a característica que eu vou ver ali é de uma pele bronzeada. Mas, na verdade, o meu genótipo, ele manifesta a característica para a cor branca. Certo? Voltando um pouquinho aqui, é importantíssimo vocês lembrarem também alguns outros termos que são utilizados, né? Então, quando eu tenho heterozigoto, alguns vestibulares, eles podem trazer esse heterozigoto como híbrido. Então, se vocês forem prestar algum vestibular e esse vestibular ele trazer ele trazer esse termo para vocês, híbrido, vocês já sabem que está relacionado com heterozigose. Se ele no vestibular falar de uma característica pura, ela está relacionada com homozigoto, certo? Então, são dois termos aí que podem aparecer em alguns vestibulares. Então, se aparecer híbrido, vocês já vão ter noção que tem relação com heterozigoto. E se aparecer puro, vocês já têm noção de que está relacionado com homozigoto, certo? Então, esses são alguns termos que eu quis trazer para vocês, espero que tenha ficado muito claro na cabeça de vocês. Cromossomo, gene, gene alelo, cariótipo, quantidade de cromossomos, genótipo, fenótipo, todos esses termos, eles vão ser importantes e vão ser muito utilizados nos nossos próximos estudos, né? Então, recapitulando. Cromossomo é um DNA condensado, gene é um fragmento de DNA que vai ser responsável por carregar as informações genéticas. Cariótipo humano. O ser humano ele possui 23 pares de cromossomo, ao todo 46 cromossomos, onde 22 são autossômicos, onde 22 vão manifestar características que não são características sexuais, e um par está relacionado com a manifestação de característica sexual, certo? O local onde esses genes estão inseridos no cromossomo é chamado de locus gênico, e quando dois genes ocupam o mesmo locus gênico, eles são chamados de genes alelos, certo? Que podem ser diferenciados em homozigotos e heterozigotos. Homozigoto é quando eu tenho genes alelos homozigoto, quando eu tenho genes alelos iguais. Heterozigoto quando eu tenho genes alelos diferentes. Para que uma característica recessiva seja expressa, é necessário que eu tenha dois genes alelos, que eu tenho genes alelos homozigoto recessivo. Então, eu tenho que ter dois recessivos. Porque se eu tiver um dominante, se eu tiver uma questão de heterozigose aí, a característica do gene dominante, ela vai prevalecer em cima do gene recessivo. Mas existem algumas exceções, que nós vamos ver nas próximas aulas, certo? De início, eu quero que vocês entendam isso. Então, espero que esses conceitos eles tenham ficado bem claros na cabeça de vocês. Eu vou deixar lá na nossa sala de aula uma listinha de questões. Vocês vão responder essas questões. Na próxima aula, eu vou iniciar a aula com a correção dessas questões, né? E nós vamos dar início à nova aula. Enquanto isso, vocês podem estar me mandando mensagem,
Se surgir alguma dúvida, vocês podem estar me mandando. Eu vou responder todos vocês e até a próxima aula.